Olá, tudo bem? Sejam todos mais uma vez bem-vindos para mais uma transmissão da Palavra de Deus que estarei fazendo neste momento, dando continuidade ao da semana passada, onde foi falado sobre 2 pecados, 3 julgamentos. Quem assistiu está lembrado e quem não assistiu com certeza assistirá. Onde eu falei sobre o pecado de Eva, Adão, e que ambos foram tentados pela serpente, que foi incorporada pelo diabo, o inimigo de Deus. E eu expliquei bem que o primeiro reino que foi atingido foi justamente o reino animal. Quando Deus condenou a serpente, aquela maldição atingiu todo o reino animal. Animais que comiam palhas passaram a ser animais carnívoros. E houve assim toda uma situação de desastre no reino animal. E para hoje eu quero estar falando sobre o segundo reino que foi atingido com a queda do homem, com o pecado que o homem cometeu. O segundo reino que foi afetado com o pecado de Adão e Eva foi justamente o reino humano. O primeiro reino foi o reino animal. O segundo reino, o reino humano. Agora, por que eu digo que o segundo reino que foi atingido com o pecado foi o reino humano? Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou tomar por base no livro do Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 16, que nos diz assim: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eu quero destacar aqui, de antemão, 3 palavras neste versículo. A primeira palavra é multiplicarei. Deus está aqui dizendo para Eva, especificamente para Eva, que ela passaria a gerar filhos e daria luz a filhos com muitas dores. Ela geraria e conceberia com muitas dores. Então viria o sofrimento para Eva e a partir daí para todas as mulheres que fossem conceber filhos. A segunda palavra que eu quero destacar aqui é desejo. Deus disse que o desejo dela será para o marido. Então todo o desejo da mulher já estaria para com o seu marido, tá certo? Ela não poderia a partir de então fazer nada sem antes combinar com o seu marido. E a terceira palavra que eu quero destacar aqui é domínio. Então o homem passaria a dominar a mulher, ou seja, a mulher já não teria tanta autonomia. A partir daí se dá a entender justamente isso, que a mulher ela não teria mais tanta autonomia. Ela dependeria a partir de agora do seu marido. Pois bem, então com o pecado de Eva, o segundo reino que foi atingido foi justamente o reino humano. Por quê? Porque é justamente Eva a nossa primeira mãe. Todos nós partimos de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Então vamos ver. O segundo reino atingido foi o reino humano, através da pessoa de Eva. Está no capítulo 3, versículo 16, como eu acabei de ler. Do parto aumentou e muito. A dor de parto aumentou e muito. Então, isso lança luz em dizer que Eva ela já teria sentido contrações, dores de parto.
É o que o texto nos deixa bem claro a entender. Então, o nascimento de crianças com a morte da mãe. A Bíblia registra passagens onde mulheres, após gerarem filhos, elas morreram, não tendo aí a oportunidade de amamentar seus filhos. Eu quero destacar aqui a mãe que morreu quando o seu filho nasceu e outras que simplesmente sentiram dor e por essas causas colocaram o nome nos filhos de acordo com a situação daquele momento. Por exemplo, Raquel, a esposa de Jacó. Raquel, ela deu à luz a seu filho José, indo para Padã Arã, vindo do seu pai. Tá? O que acontece? Raquel, ela deu à luz a seu filho em pleno deserto, e foi tantas as contrações, foi tantas dores que Raquel sentiu em seu parto, que ela chegou a falecer, não podendo amamentar seu filho. Então aqui é a primeira causa, é a primeira pessoa que eu posso mostrar que sentiu tantas dores de parto, chegando a perder a sua própria vida, por causa do pecado que Eva havia cometido. Deus ele não amaldiçoou a mulher, louvado seja Deus, que Deus não amaldiçoou a mulher, né? Então, no entanto, Deus ele deixou isso para com a mulher. A mulher foi castigada pelo seu erro, tendo agora de ser dominada pelo marido, o seu desejo para com o seu marido, e além do mais, ter filhos com muitas dores, chegando a perder a própria vida. Uma outra pessoa também que deu à luz a um filho, mas que não abraçou seu filho e morreu, foi justamente a mulher de Finéias. A mulher de Finéias. Ela também não teve a oportunidade de amamentar o seu filho. Quando Israel estava em combate e tomaram a arca de Deus, o que acontece? Quando ela soube que a arca de Deus foi tomada, ela simplesmente se curvou e deu à luz ali mesmo. Porque, além da arca de Deus ser tomada, o seu esposo Finéias morrer, o seu cunhado morrer, o seu sogro morrer, ela também morreu. E aquele filho nasceu. Como a arca de Deus foi tomada, o que aconteceu? Deram o nome àquela criança de Icabô. Icabô significa foi-se a glória. Conforme seja a tradução, pode ser Icabode, mas o significado é o mesmo. Foi-se a glória. Então, quando a criança nascia, se aquela criança nascesse em um tempo de muita fartura, de muita alegria, o seu nome corresponderia àquele momento. Neste caso aqui, deu-lhe o nome de Icabô, porque a situação ali era de tristeza, era de dor, era de sofrimento, era de angústia, pela perda das pessoas ali em combate e do próprio marido. Então aquela criança passou a ser chamada de Icabô. Então quando aquela criança era chamada por alguém, alguém dizia: vem cá, Icabô. Quer dizer, vem cá, sem glória. Sem glória é um desventurado, é uma pessoa triste, amargurada, né? Então era uma situação vexatória. Isso aconteceu devido ao pecado que Eva cometeu, a sua desobediência contra Deus. Uma outra pessoa também que teve filhos com muitas dores, ela não morreu, mas ela sofreu muito para gerar o filho, dar à luz ao seu filho. Justamente está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, que aquela mulher sofreu muito para dar à luz e quando o seu filho nasceu, deu-lhe o nome de Jabez, porque ela sofreu muito. Jabez. O que acontece? Quando alguém chamava Jabez, significa dor, sofrimento, angústias,
e assim por diante. Então, de acordo com a situação, viria o nome daquela criança. Por exemplo, tantas crianças que vêm nascendo, quantos hoje, nosso tempo hoje, quantas mães dão nome a seus filhos e que não sabem o significado do nome do seu filho. Simplesmente dão-lhe um nome, mas que não sabe o significado do nome do seu filho. Ela pode nascer em um tempo de alegria, de felicidade, e a mãe dá o nome do seu filho, um nome que significa tristeza, desprezo, dor, sofrimento, angústia, pobreza e assim por diante. E tem outras mães que dão nome aos seus filhos que simboliza alegria, paz, felicidade, riqueza, prosperidade e assim por diante. Então, com relação a isso, seria muito bom que as mães, antes de colocar o nome nos seus filhos, primeiro fizessem um levantamento do nome que ela pretende colocar no seu filho, para a partir de então saber o seu significado, se compensa ou não. Por exemplo, tem pessoas que colocam o nome da criança Jacó. Jacó, por que ele trouxe esse nome? Porque ao nascer, ele puxou o seu filho, seu irmão, entendeu? Então Jacó quer dizer usurpador. Ele queria tomar o lugar do seu irmão até mesmo no nascimento. Então foi um momento de agonia, vamos dizer assim, momento terrível aquilo. Como pode uma criança tentar tomar o lugar do irmão até mesmo na hora de nascer? E tem muitas crianças aí com o nome de Jacó, quer dizer usurpador. Depois Deus resolveu mudar para Israel, que significa príncipe. O que não se faz hoje? Hoje, para se mudar o nome de uma criança, você precisa ir ao cartório, batalhar muito no cartório, saber se o cartório autoriza. Hoje já autoriza. Agora imagine bem, a pessoa já é homem, ele já cursou, já estudou, fez de tudo nessa vida, mas ele não gosta do seu nome, porque o seu nome lembra um tempo difícil. E ele procura um cartório para mudar o seu nome. E isso vai lhe dar um grande trabalho, porque além de mudar o seu nome e esperar o tempo para o juiz liberar a autorização, ele terá que fazer mudança em todos os seus documentos. Então, esse reino afetado pelo pecado de Eva foi um tempo tenebroso. Até hoje nós vemos crianças que nascem deformadas. Até hoje nós temos relatos, você conhece bem, pessoas, mulheres que deram à luz, mas que morreram no parto. Não penseis que o pecado de Eva afetou somente Eva. Somente Eva foi atingida pela sua desobediência. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A raça humana foi atingida por aquele pecado, a desobediência. E só vai acabar quando Deus der um basta nisso, no seu reino milenar. Mas enquanto não, essa desobediência está gerando consequências terríveis para muitas pessoas. Vamos ver aqui uma coisa interessante aqui. O que aconteceu com o pecado quando atingiu a mulher Eva? Já temos relatos hoje, em nosso tempo, de pessoas que nascem sem perna, uma perna só, pessoas que nascem só com um braço, pessoas que nascem com o membro inferior atrofiado e assim por diante. E isso está acontecendo no nosso tempo, isso é verdade, isso é real e isso acontece. Com o pecado daquele casal, Deus resolveu instalar uma situação para aquele casal, como dar-lhe o perdão para amenizar o agravamento do pecado e dar a eles mais uma oportunidade de viver uma vida feliz. Mas essa vida feliz que eles viveram não ausentou o peso do castigo. O castigo continuou e continuará
até o dia em que Deus quiser. Então, o segundo reino afetado foi o reino humano, porque todos nós partimos de uma mesma mãe chamada Eva. O pecado de Adão atingiu um outro reino, que nós abordaremos em uma outra oportunidade. Quero te pedir que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça, que Deus te ilumine e que você possa vencer todas as lutas. De repente você tem o seu nome, você não gosta do seu nome, né? O seu nome não lhe reflete coisas boas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu acredito que isso vai lhe ajudar muito. Não é o nome que faz você, é você que faz o seu nome. Por exemplo, meu nome é Gerte, eu não gosto do meu nome. Eu fui mudar o meu nome e alguém me disse, olha, não é o nome que faz você, é você que faz o seu nome. Então, se o seu nome não é muito legal, se você não gosta do seu nome, você precisa fazer valer o seu nome. Você precisa fazer valer o seu nome. Jabez, quando alguém dizia Jabez, vem cá. Dizia dor, vem cá. Sofrimento, vem cá. Angústia, vem cá. Nossa, isso é uma tortura para quem vai ser chamado assim. Isso é uma tortura. Mas o que aconteceu com Jabez? Ele não procurou um cartório, um ofício para mudar o seu nome. Ele foi para o deserto e disse, ó que Deus me abençoe e me guarde de todo sofrimento. E diz a Bíblia que Deus ouviu Jabez. Ouviu Jabez, e a Bíblia é muito clara. Está aqui em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, em diante, até o versículo 10, você vai encontrar que Jabez ele foi o mais ilustre entre seus irmãos. Quer dizer, homem de renome, homem de respeito, homem de riqueza, e ele disse que eu alargue as minhas tendas. Isso é prosperidade. Sabe o que diz a Bíblia? E ouviu Deus a petição de Jabez, e Jabez foi abençoado. Quer dizer, de todos da sua casa, seus pais, seus irmãos, seus primos, familiares, Jabez, ele foi o mais ilustre, porque ele não se deixou abater pelo seu nome. Mas ele procurou aquele que pode reverter as situações. Aquilo que é negativo, ele pode fazer valer positivo. Porque o dono da bênção é Deus quem abençoa. Então, se você crê na palavra do Senhor, se você crê na Bíblia Sagrada, e se você crê naquilo que eu estou falando para você, como homem de Deus, como pastor, como ministro do Evangelho, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Vá em frente, vá em frente. O reino humano até hoje é afetado com o pecado dos nossos pais. Mas Deus, Ele pode transformar, Ele pode mudar a situação. Eva pecou, Adão pecou. Até hoje as mulheres, elas estão sujeitas aos seus maridos. Isso é tão verdade que as mulheres, por mais que elas estudem hoje, por mais que elas procurem crescer profissionalmente, ainda assim, até no meio salarial, elas estão inferiores ao homem, o que não poderia ser, porque estamos falando de algo profissional, uma vida profissional. Mas quando chega dentro da sua casa, aquela mulher, ela tem um esposo, ela vai se submeter ao seu marido. Por quê? Porque isso já é uma coisa que Deus deixou. Deus disse na sua palavra que ela passaria a ser dominada. Mas não é um domínio de maltratos, para agredir, para bater, para machucar, para ferir, não. É um domínio de amor, de felicidade, é aquilo que é conversado, é aquilo que é tratado, é aquilo que é concordado entre ambos. Não é domínio para escravatura, de jeito nenhum. Então, meu santo, quero que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua esposa, abençoe teus filhos e abençoe a você também. Deus abençoe a todos, curta esse vídeo, compartilhem, se inscreva no meu canal.
Esse canal foi feito para evangelizar. Ganhando Almas Geste. Se inscreva, deixe seu like, comente. E eu sei que Deus vai te abençoar muitíssimo. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.